sejam todos muito bem-vindos. Esse é o For Belas, um podcast feito por empreendedoras para empreendedores assim como você. E se você gosta do nosso conteúdo, se você acha bacana os assuntos que a gente traz aqui, já curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar, porque essa é a melhor maneira do nosso conteúdo chegar para outras pessoas. E hoje, o nosso convidado é uma pessoa que tem uma profissão que eu respeito demais. Ele é professor, ele é formado em pedagogia, ele é educador social, ele trabalha na Prefeitura de Diadema, ele trabalha com crianças, agora está no núcleo da melhor idade, Exato. né? Trabalha com a terceira idade. A gente vai destrinchar aqui tudo que ele faz. Ele já trabalhou com crianças e adolescentes que estavam em situação de trabalho infantil, já trabalhou com pessoas em situação de rua. Ele dá aula de reforço escolar, é hold de banda nas horas vagas também. Quando tem tempo, né? Quando tem tempo, e ainda cursa enfermagem. Seja muito bem-vindo, Fernando Lima. Obrigado, Agnes. Obrigado, Alessandra. Eu por falei convite. tudo você que dorme? Falou. Eu falei tudo que Falou. você faz? Falou. Fernando, você dorme? É uma pergunta interessante. Não sei o que é isso, faz um tempo. Tá, entendi. Não, porque essa era a parte Desculpa, mais importante. Você Olira. dorme, querido. Quantas horas você dorme por noite? 6 horas. 6 horas. Ah, Ainda consigo dormir bem. poderia dormir mais 2. É, É distante da sua casa para o seu trabalho? não. Poderia dormir um pouquinho mais, mas infelizmente... Mas você tem a necessidade das 8 horas Não, de sono? não tenho. É, não porque tenho. eu ia dizer, eu não tenho. Eu durmo 5 horas e pouco. Eu tô linda, 380, maravilhosa. Eu não posso dormir menos que isso. Se eu dormir menos que isso, aí pesa. Aí já complica. Aí eu tenho que aumentar a dose do café. Ah, olha que interessante. E me fala uma coisa, Fê, você é concursado. Eu sou concursado há 8 anos na Prefeitura de Diadema. Antes disso, a primeira coisa que você trabalhou foi como professor. Você diz que já como profissional? Como profissional, qual foi seu primeiro emprego? Olha, eu trabalhei numa locadora. Trabalhei numa locadora às 16 anos. Trabalhei numa locadora, sou velho. Você, que tem menos de 25 anos, sabe o que é uma locadora? Sabe o que é uma locadora? O que é uma locadora? Era o Netflix. Era o Netflix analógico. Analógico, exatamente. Netflix Você analógico. tinha que ir lá procurar, ler, achar. Exato. Você tinha que procurar na prateleira. Tinha que saber onde estavam os vídeos. Tinha a cortina preta onde você não podia entrar. Era vermelha. Era vermelha? Era vermelha. Era vermelha. Nessa época eu assisti tanto Desafio em Tóquio, Velozes e Furiosos, que eu falava as falas junto com Olha que legal. o filme. Né? Era o que Nossa, ficava rodando. você desbloqueou uma memória agora. Eu tinha 15 anos, meu irmão tinha 18. Meu irmão tinha um Fusca. A gente Ouvimos ouvia muito no essa Fusca, música. só que tinha que fechar o vidro. Porque o barulho, a gente não ouvia a música dentro do carro, se ficasse com o vidro abaixado. A correia do Fusca, né? Bons tempos. Aí foi seu primeiro emprego. Foi. Então Já você faz tinha 20 15 anos. Você tinha Já faz você 20 tem- anos isso. 20. Nossa. Foi 2004. Meu Deus do céu, como o tempo passa. E aí saiu da locadora. Saí da locadora e fui pro exército, né? Teve essa fase da minha vida. Você serviu. Servi durante 5 anos. Olha, E 5 anos no exército, Caraca. 5 anos. Faria tudo de novo. Foi uma grande escola na minha vida. Tenho amigos que eu levo até hoje desse período. A gente tá sempre junto. Sou padrinho de casamento de alguns até. A gente, graças a Deus, é uma irmandade, assim, sabe? Muito bom pra mim. E foi lá que eu descobri a paixão por ensinar, né? Que eu sempre falo que todo mundo pergunta, nossa, mas como é que você saiu do exército para ser professor, né? E conforme você vai ficando mais tempo no exército, é você quem fica responsável por dar o treinamento dos novos soldados. E aí, conforme você vai dando o treinamento, você percebe que alguns entendem o que você fala e outros não entendem. Uns precisam de uma força a mais, uns precisam fazer para entender, outros só ouvindo já entende. E eu comecei a achar isso muito estranho. Eu falei, cara, tô dando a mesma instrução. Como que um abençoado entende e executa e o outro não? E aí, pesquisando sobre isso, eu caí num livro de um autor que ele fala sobre as inteligências múltiplas, né? E foi aí que eu comecei a estudar sobre psicologia, sobre aprendizados, e gostei muito disso. E aí eu fui fazer a faculdade de pedagogia,
E aí eu recebi uma proposta para trabalhar na prefeitura de São Caetano. Foi a minha primeira experiência como professor. E aí eu saí de um dia eu saí do exército, no outro eu já estava trabalhando na escola. Você fez a faculdade, Fiz. que legal. E aí eu já ingressei nessa área. E como foi para você essa transição? Porque, assim, não é fácil, né? Eu imagino que eu tive... O meu irmão, ele foi fuzileiro naval. E eu lembro que não era fácil. Não era. Não foi. Tanto que eu tenho uma memória até um pouco vergonhosa, assim, né? Que, infelizmente, nas Forças Armadas, a gente tem costume de falar muito palavrão. E eu falava muito palavrão em sala de aula. Pedagogia, você tá sendo professor de criança. E aí uma menina virou pra mim uma vez e falou: nossa, tio, como você fala palavrão? Que boca suja! Não, ela olhou assim pra mim e falou: nossa, tio, como você fala palavrão? E aí falei, cara, não tô mais. E você na conseguiu caserna. virar a Aí eu virei a chave? Fácil. É. Olha que legal. Aí foi onde eu consegui virar a chave. Foi fácil assim? Não foi. Não foi porque você... Durante um período, eu fiquei 5 anos, né? Fiquei 5 anos e, literalmente, de um dia pro outro, eu já tava dando aula. Então, não foi uma coisa muito fácil. Não foi uma coisa muito fácil. Você leva uns vícios, né? Aí, até você perder esses vícios e saber que você tá lidando com criança e não tá lidando com um jovem adulto, para você fazer esse meio campo é difícil. Qual foi a primeira faixa etária de criança que você deu aula? A primeira faixa Qual etária foi idade? 10 anos, que foi onde me apaixonei, que é a galera E que é eu dou aula desafiador, hoje. né? Muito. Mas assim, Porque eles saíram ali da infância, mas ainda não são adolescentes, Exato. então eles estão naquela... naquele limbo ali. Exatamente. Só que é uma fase excelente, assim, sabe? Pipocando o neurônio neles, assim. Eles fazem cada pergunta pra você. E aí você fala, meu Deus do céu, de onde ele tira essa ideia, sabe? Nem eu tinha pensado nisso. Entendeu? Você já se viu em alguma situação, principalmente nessa idade, de algo que eles te perguntassem, você pensa assim, meu Deus, como que eu respondo e como a família agiria em relação a isso? Porque existe muito conflito de como a família pensa e vai abordar tal tema e como verdade. o professor pode levar. Qual foi o seu desafio maior? Foi um aluno no 4º ano que eu tava dando uma aula sobre sistema digestório. E eu gosto muito de fazer aula lúdica, né? Eu não sou aquele professor de giz e lousa, assim, sabe? Eu gosto de levar coisas que que elucidam o tema. E aí eu tava usando uma mangueira da máquina de lavar da escola para explicar o sistema digestório. E eu lá explicando o sistema digestório e falando, olha, uma ponta você tem a boca, a outra ponta você tem o ânus. Passa o bolo ali, alimentar, e vai se transformar nas fezes. Vai tirando ali todos os nutrientes, tudo. Beleza, expliquei sobre isso, tudo. E aí esse aluno me veio no final da aula. No final da aula ele chega pra mim e fala, tio, posso te fazer uma pergunta? Sério, mas sério. Posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Aí ele olhou assim pra mim, menina tem ânus? Aí eu já senti aquela vontade de dar risada, mas eu segurei, né? Aí eu falei assim pra ele, mas por que você tá perguntando isso? O que você quer saber? Ele falou, não, eu quero saber se a menina faz cocô. Aí eu olhei pra ele e falei, olha, vamos lá, vamos pensar. A menina não come? Come. Ela tira os nutrientes do alimento, vai passar pelo sistema digestório dela e ela precisa jogar fora o que não serve mais, não precisa. Aí ele pensou, eu acho que precisa. Aí eu falei assim, então, o que você acha? Você acha que menina tem ou não tem ânus? Aí ele virou pra mim, eu acho que tem, tio. Eu falei, sim, menina tem ânus, como você. Ela precisa jogar fora o que ela não produz. Só que aí eu perguntei pra ele, mas por que você tá perguntando se menina tem ânus? Aí ele falou pra mim, porque eu queria saber se menina faz cocô igual eu. Eu falei, porque ele faz igual você, cara, é um ser humano normal. Eu falei, cara, e ali é o traquejo, né, de você não simplesmente dar resposta, mas provocar a reflexão dele para ele fazer essa análise também, sabe? E eu vejo muito isso, que às vezes a criança te pergunta alguma coisa, principalmente nessa idade, e você já quer responder, mas às vezes não é nem aquilo que ela quer saber, ela quer saber alguma outra coisa. Ela não quer saber exatamente, por exemplo, como faz um neném. Ela não quer saber o termo técnico, ela só quer saber como que o neném chegou ali dentro. Como é que ele chegou ali dentro. Exato. Aí se você for responder, Alguém ela vai... colocou aquele neném. Daí alguém vai chegar e vai...
ela não quer saber aquilo, ela só quer saber... E às vezes alguém pegou o neném e colocou ali. E às vezes não é nem isso que ela quer saber. Ela tá com algo assim, daí você fala, gente... E daí aquilo, né? Isso eu aprendi muito com criança também. Antes de você dar uma resposta, você pergunta o porquê. Qual é a dúvida dela sobre aquele assunto. Exato. Porque às vezes ela nem quer saber aquilo lá. Sim, Às vezes nem é isso. E eu acho... E o seguinte também, e como que você aborda o tema? Qual é a sua reação durante... Porque criança... É uma frase que o Paulo Freire usa bastante. Ele fala que a criança, antes de ler a palavra, ele lê o mundo. Então, ela vai olhar a sua ficção, como você reage, entendeu? Qual a postura que você toma. Então, ela tá lendo tudo aquilo. Exatamente. Entendeu? Então, para você brecar, você não precisa nem falar com a criança. Só você olhar o olho de Tandera, que a nossa mãe fazia, né? Que ele olha assim, pronto. E a criança sabe. Sabe. Entendeu? E sobre isso, né, teve uma... Na época que eu tava fazendo estágio. Aí eu falei, nossa, graças a Deus que não fui eu o professor da sala. A professora tava explicando sobre sistema reprodutor para um 5º ano, se eu não me engano. E aí, a 5ª série. A famosa 5ª série. A famosa 5ª série. E aí ela explicando o sistema reprodutor. E aí ela tava dizendo, né, tava falando sobre adoção e tal. Então tinha uma coisa meio social também junto, falando de adoção, tal, de crianças que vão para adoção. E aí teve um garoto que ele fez uma pergunta que eu baixei a cabeça e falei, mano, eu quero ver como é que essa professora vai sair disso agora. Porque ela explicou, durante o ato sexual você vai ter a liberação de esperma, tudo, explicando normal. Aí esse abençoado vira pra professora e fala assim, professora, se o esperma sai na hora da relação, como que ele vai fazer doação de esperma? Aí, entendeu? Aí a professora fez essa cara. A professora fez essa cara. Aí eu abaixei a cabeça e falei, gente, quero ver como ela vai sair disso. Aí ela pegou e simplesmente, a saída dela foi genial. Eu não sei porque eu não sou homem, mas deve ter algum jeito. Aí ela saiu pela tangente. Eu falei, Queen! Gênia! Saiu pela tangente, cara. Saiu pela tangente. Eu teria dito, olha, é preciso fazer uma simulação de ato sexual. Mas é que eu acho que eles são muito novos. Então, ainda pra você usar esse termo, você não pode. Então, por isso que eu não sou professora. Exatamente. Graças, obrigada, pai. Só que Obrigada a Deus. É porque você já não poderia usar. Mas Sim, ainda se você sim. for contar o quê? Quantos anos isso? 5º ano, 10, 11 anos. 10, 11 anos. Olha os anos atrás. Então, e eu acho que era uma... Pior ainda. Foi uma... Eu acho que a gente não pensou nisso, né? Que ele poderia ter tido essa sacada, então a gente não tinha resposta. Só que eu falei, não, ainda bem que eu sou estagiário, Mas deixa a como professora. que você vai pensar que tudo que uma criança pode Pois perguntar, sabe? É muito complicado. E tem coisas que é muito improvável. Porque você, Pois você não pensa. porque vocês estavam Caramba. falando sobre doação de... Não, a gente estava falando das crianças que vão para abrigo. E provavelmente ele já deveria ter Ele já- visto isso em algum lugar, ter algum Banco contato de com essa esperma, primeira alguma coisa assim. E ele informação. ficou com isso na cabeça. Tipo, fertilização in vitro. sabe? Isso mesmo. Às vezes ele viu no jornal alguma notícia sobre isso e tipo... Aí caiu, cara. Eu falei, Exato. gente... Chegou alguma coisa pela metade. Ô, Fê, e fala uma coisa. Quando você começou a... Quando você pensou em dar aula, você falou que foi por conta da vivência que você teve no Exército. Isso. Mas ó, teve algum professor que você teve na escola, na sua vida, que fez você pensar... Ai, poxa, gostaria de Na verdade... ser como ele. Sim, ser como ela. sim. Mais mulheres, né? Sim. Eu tive grandes professores. Na verdade, eu nunca pensei em ser professor. Quando eu fui fazer pedagogia, eu queria entender como as pessoas aprendem. Eu acho isso fantástico. Como você sabe o que você sabe. Entendeu? E isso, pra mim, é fantástico. Porque cada um tem uma forma de aprender diferente, cada um tem uma forma de entender diferente. E isso é magnífico, assim, pra mim. E aí, quando eu fui pra escola, de fato, aí eu fui atrás dos modelos que eu tive. Eu tive uma professora na 7ª série, professora Marjorie. Não sei ainda se ela está entre a gente, mas ela, para mim, é um grande exemplo de professora. Ela dava uma aula com tesão, cara, e eu lembro Ela era disso. professora do quê? Português. Análise sintática. Aquela mulher explicando análise sintática era fantástico, fantástico. Na 8ª série, eu tive um professor que até hoje eu sou apaixonado por ele, que é o Eduardo. Putz, cara, o professor Eduardo era... De geografia? Geografia. Você teve aula com ele só na 8ª série? Só na 8ª. Eu tive aula com ele da 5ª até a 8ª série. Nossa, cara, eu tive aula com um ano de aula com ele.
E ali foi onde ele Ele era despertou um pra... excelente professor. Ele era um excelente professor. Excelente professor e, assim... Se hoje eu gosto de política, de geopolítica... Geopolítica. Cara, ele ensinava muito é bem. ele. Ele tinha um método muito bacana. Eu, particularmente, eu só tirava 10 na aula dele. Mas eu tinha um problema porque ele me comparava muito com meu irmão. Ah, sim. É, coisa de professor que dá aula pra gerações, e né? assim, eu só tirava 10, meu irmão só tirava 10. Só que meu irmão era mais velho do que eu e meu irmão era quieto. Uhum. E eu falava muito. Então ele ficava me desafiando. Ah, É porque o Antônio, não sei o quê. Porque o Antônio... E aquilo, eu senti um ódio tão grande. E eu falava, é porque eu vou ser melhor do que o Antônio. Eu chegava em casa, eu falava pra minha mãe, o professor falou que eu não sou melhor que o Antônio porque eu fico fazendo bagunça, minha mãe. O que eu posso fazer, né? Você não se chama Antônio, você se chama Agnes. Mas eu tirava. Mas ele era muito bom mesmo. Cara, lembra que do professor incrível. NS, eu? Era assim, não eram números, eram notas. Letras, Eram letras. Então era PS, era plenamente satisfatório, Que seria o 10, né? que seria o 10. S era satisfatório. E NS era o 0, não satisfatório. Na quinta série, ele já... A primeira aula dele era Sessão sessão dos horrores, era alguma coisa assim, né? Era- As piores respostas da prova. Era norte, sul, leste, oeste. Ele ensinava a gente norte, sul, leste, oeste. NS, Eu. leste, este. Em inglês. Em inglês. Oeste. NSO. Aí ele fazia todo mundo cantar. NSO. NSO. Ele pegava, ele dava uma prova. Isso eu achava muito bom. Ele dava uma prova, tinha 5 questões dissertativas. Ponto. Era isso. 5 questões dissertativas. Cara, e isso é fantástico. Acabou. Isso é fantástico. Porque você Eu vai ter que gabaritava. formular, você tinha que formular. Eu gabaritava as resposta. provas dele. E ele pegava, ele falava assim: agora vai começar Sessão dos horrores. o show de horror aí que a gente vai pegar as provas, vamos ler. Ele pegava as provas e começava a ler as respostas. Ele, Uma mais absurda que a outra. receita de bolo. Gente, ler prova é... Ele não falava os nomes, óbvio. Não, ele não fazia isso. Mas, Mas não ele... precisava, porque a gente conhece a turma e sabe exatamente quem é cada prova. Nossa. Então, né? Não vem Ele dizer era que não, muito que gente, a gente engraçado. sabe. Tinha gente dormindo na aula, ele chegava assim, ó. Gente, eu acho que a nossa geração era muito boa de professor de Ele geografia, chegava porque assim- o que eu lembro é o meu de geografia e história, o História, professor Sebastião. E eu Professor tava de aqui história pensando também. que eu tive 1 milhão de professores, é o único que eu lembro, com o nome e da matéria. Pra É o você ver a Sebastião. importância de um bom professor, cara. Pra Aí você eu ver fiquei a pensando, importância meu de um bom Deus, quais professor. são os professores? Só ele. Mas ao mesmo tempo. Não que o resto foram ruins, mas Sim, não sim, foram mas marcantes não como foram ele tão foi. marcantes. Eu me lembro de mais 2 professoras mulheres que eram muito boas, Keiko. que era a Keiko. Mas a Keiko, ela ensinava pelo pulso. A Keiko era pulso firme. Ela era asiática. E era pulso firme. Ela entrava na sala, todo mundo já ficava quieto. Ela era professora de ciências. Pra mim, ela deu química. Química e física. Ciências, química, física. É porque eu oitava só com ela. Geralmente é um Era, professor que dá umas era coisas de ciências, matéria. química e física. Então, assim, era pulso firme. Outra professora que eu me recordo muito, a Dirceli. Essa eu não conheci. Não tive aula com ela. Ela... Quem conhece nunca esquece. Se tive, não lembro. Professora, não, professora não de... Não, você não teve aula com ela. Porque ela era professora de português. Não tive. Ela também ensinava pelo pulso. É. Quem conhece, não esquece. Quem teve aula com ela, jamais esquecerá. Então, eu sou boa de português. Olha que interessante, a minha irmã e meu irmão tiveram... A minha irmã tem 42, meu irmão tem 30 e poucos. A diferença deles é grande, eles tiveram a mesma professora de português. E eu lembro que a reclamação do meu irmão era: a professora de português, ela não dá aula. Ela chega na sala de aula e ela fala bem assim: quem quer estudar, estuda na matéria, você preste atenção e vai. Diz minha irmã, ela era a melhor professora de português. Porque quem quer estudar, estuda. Quem não quiser, se não estudar. Que você não quer. Daí minha irmã bem assim, ó... Tá escutando aí, meu irmão deu trabalho. Minha irmã estudou com ele, você sabia, 1 mês. Quando ele era mais novo, ela ia com ele para a escola, porque ele dava muito trabalho na escola. Ele tinha sido trocado de mais de uma escola e ela falou: próxima vez eu vou estudar. E estudou com ele 1 mês. Resolveu, porque ele nunca mais quis. E daí já serviu de exemplo para os mais novos. Eu vou estudar, viu? Não esqueçam que eu estudo. Também já entra nisso. Com vocês. Você já teve problema com um aluno Abençoado? indisciplinado?
quando eu fiz o estágio da faculdade, me deram de presente um aluno TOD para acompanhar. TOD significa transtorno opositor desafiador. É uma criança que ela tem dificuldade, não é dificuldade, ela não consegue seguir ordens. E o problema dele era querer se jogar da janela. O negócio dele era subir no parapeito, se debruçar, sabe? E é um diagnóstico, né? Ele é um CID. E eu fui pesquisar sobre isso e tal, e tem um livro sobre isso, que fala que crianças que têm TOD, elas se tornam adultos extremamente depressivos, ou elas partem para o mundo do crime. Por quê? Porque elas têm uma carência muito grande de afeto. Porque como elas são indisciplinadas, normalmente as pessoas não dão afeto para criança indisciplinada, né? E aí eles crescem com essa deficiência de afeto e acabam tomando outros caminhos. E ele era, de fato, muito carente. Eu chegava nele, fazia carinho, ele olhava assim para mim e tal. Falava pouco, ele quase não falava. Aí, quando ele chegava perto da janela, eu chegava para ele e falava assim: e aí, como é que vai ser? Você vai tentar se jogar de novo? Ou você vai sentar e tentar fazer o exercício? Ah, mas eu não sei fazer o exercício. Eu não quero que você acerte, eu quero que você tente. Vai lá, senta lá, faz. Aí ele ia. Só que daqui a pouco ele tava na janela de novo. Eu não quero 10, eu quero uma Todo tentativa. dia isso? Todo dia. Todo dia. Mas é porque ele tinha daí um ele tinha transtorno que diagnóstico, você usa. Exatamente, O Cleiton era terrível mesmo, era falta de estudar com ele na escola, Cleiton. E daí, qual que é o papel da família nesse caso? Tinha o acompanhamento dos pais? Tinha. Embora fosse muito difícil, né? Porque era escola pública, né? Que eu trabalhei. Ele fazia aula de luta. Ele fazia aula de luta e acompanhamento com psicólogo. Porque a luta ajuda A colocar pra fora. a colocar pra fora essa energia que ele tem acumulada. E como que você se sentia com essa responsabilidade? Foi na sua época de estágio, você falou, estágio, né? Porque assim... É uma responsabilidade? Se acontece alguma coisa com você como responsável da sala... Não, se ele se joga, se ele consegue se jogar de fato. Então, e aí? O que acontece? Era complicado. Teve uma época que eu pedi pra deixar... Não que eu não gostasse do guri, não que eu não tivesse, assim, afeto por ele. Mas eu pedi pra deixar, porque na época eu não tava na faculdade. Acho que eu tava no terceiro ou quarto semestre da faculdade. Eu falei, eu não tenho experiência com isso. Não dá. Aí me tiraram, aí eu fui para um quarto ano. Eu fui trabalhar com as crianças maiorzinhas, que ele era do segundo ano, esse garoto. E levando assim, geralmente, alunos que dão um pouquinho mais de trabalho, geralmente você chegou a ter problema com algum pai? De você chegar e dizer, olha, é assim, a gente precisa trabalhar assim? Porque a gente vê hoje que os pais têm uma certa... Não sei se é a negação a palavra certa, mas em entender o que se fala e trabalhar junto com a escola em relação ao aluno. Não, meu filho não é assim, meu filho não mente, meu filho não faz. E arruma problema com o professor, a culpa é do professor. Tem pai que briga. Bom, gente, eu morei em Goiás, eu via professor sair de dentro da escola com polícia armada. Nossa. Porque o aluno queria dar fim ao Reunião professor. de pai é uma vergonha. Durante o estágio também, eu percebi uma coisa, que a criança problemática, ela não é o problema. A criança problemática, ela é sintoma de diversos problemas. E um desses problemas é justamente a família. Então, na reunião de pais, você descobre que aquele aluno que é violento é porque os pais dele são violentos. Se você vê aquele aluno que é boca suja, é porque os pais são boca suja. Entendeu? Então, você via isso na escola. E aí, eu tive... Pelo contrário, eu tive uma experiência muito boa em relação a pais. Teve um aluno que ele era muito quietinho. Ele era muito quietinho. E ele quase não falava também. Só que ele era muito inteligente. Ele tirava as maiores notas da sala, tudo. Só que ele era muito quieto, não tinha trato social. Uhum. E aí teve uma vez que a gente estava no intervalo, porque eu não gostava de frequentar a sala de professores, cara, porque a sala de professores é um inferno, cara. Quem puder se manter longe da sala dos professores, mantenha-se. E eu tava lá no meio dos alunos, e aí esse garoto chega do meu lado, encosta aqui na minha perna e começa a chorar.
Aí eu falei, eu lembro do nome dele, era Guilherme o nome dele. Eu falei, Gui, por que você tá chorando? Aí ele não falava. Eu falei, alguém te bateu? Tava no intervalo, eu falei, alguém pegou seu lanche, alguma coisa assim? Ele falou, não. Então eu falei, então fica quietinho aí. Quando você quiser falar, você fala. Aí passou uns 5 minutos, aí eu falei, você tá bem? Você quer falar? Aí ele falou assim, eu tô com medo da prova. Eu falei, Gui, mas você é o garoto mais inteligente da sala, mano. Você sabe a matéria. Mas eu tô com medo. Eu falei, tá. Aí a gente foi pra sala, tudo. Aí ele chorou de novo na sala, quando a gente entregou a prova. Aí eu falei pra ele, Gui, você sabe a matéria. É um exercício que você vai fazer. Só isso. Senta, relaxa, toma uma água, vai fazer a prova. Beleza. Ele fez a prova. Aí no dia da reunião de pais, a mãe dele veio falar comigo. Você que é o Fernando, eu tava estagiando ainda, né? Você que é o Fernando? Eu falei, sou estagiário da sala dele. Aí ele falou assim, eu queria te agradecer, porque o Guilherme falou muito bem de você e tal, falou que você ajuda ele e tudo. Aí eu falei, ele é muito inteligente e tal, só que ele tem um problema de insegurança muito grande. Ele tem uma baixa autoestima. Aí daqui a pouco a mãe começa a chorar. A mãe começou a chorar. Aí ela falou assim, eu tô passando por um processo de divórcio litigioso, então a gente tá brigando muito e ele tá acompanhando tudo isso. E eu falei, então, tá refletindo no garoto. Se eu fosse você, eu procuraria um psicólogo pra acompanhar a criança, tudo. Aí a mulher me deu um abraço, começou a chorar e tal, me agradeceu, tudo. Nossa, que complicado, né? É o que eu falo. O professor, quando ele tem um olhar sensível, ele se torna importante na vida da criança. Sim. Porque as pessoas hoje falam, não é função da escola educar. Pô, mas pensa bem. Se a criança não tem o lastro emocional dentro de casa para ser educada de uma forma sadia, aí essa criança vai para a escola, que é o segundo ambiente onde ela passa mais tempo. Aí não é função da escola educar. A escola se omite dessa obrigação. E aí, a sociedade, que também deveria se preocupar com isso, está marginalizando esse garoto. Exatamente. O que esse garoto vai ter de norte? Entendeu? Esse é aquele garoto que infelizmente, vai botar uma arma na cabeça de alguém mais tarde e dar um tiro por causa de um celular. E eu sempre falei isso. Falei, gente, eu não quero daqui uns anos, ser assaltado por um ex-aluno e dizer que é problema do Estado, sendo que um dia eu fui o Estado na vida dele. Então, eu me preocupava muito com isso. Falei, não, se eu tô aqui e o que eu puder fazer, eu vou fazer, cara. Porque assim, eu tô mexendo com uma vida, cara. Uma vida que tá em desenvolvimento, cara. Sabe? Então, esse negócio de que não é função da escola educar, eu tenho muito problema. Eu acho que é uma parceria, na verdade. Exatamente. Mas é que assim, é uma via de mão dupla. Porque eu conheço outros professores, eu conheço um professor, uma pessoa que eu admiro muito, que a gente estava falando dele aqui antes, que ele está afastado há 2 anos e ele falou que ele não quer voltar a dar aula. Ele falou que, cara, se nada der certo... Excelente professor. Excelente professor. Ele falou que se nada der certo, cara, ele vai trabalhar de camelô na rua, porque ele falou que ele não volta para a sala de aula, que é insalubre, porque o Estado joga nas costas do professor a responsabilidade de tudo, o aluno não respeita o professor, a família não respeita o professor, e assim, ele dava aula para adolescente, porque é um pouco mais complicado. Sim. Então, acredito que a família a família, no geral, assim, tá muito deteriorada. Então, o slogan, né, da família tradicional brasileira, mas assim, que família? Que família é essa? Que família? Por mais que a família tenha um pai, tenha uma mãe dentro de casa... Qual é a relação que esses membros têm, né? Qual é a relação que essas pessoas têm? Como essas crianças estão sendo tratadas dentro de casa? Como que esse adolescente tá vendo a vida? Como que essa criança, esse adolescente tá indo para a escola, né? A gente vê... E isso não é de hoje. Eu tenho 36 anos e eu me lembro da época que eu ia para a escola. A minha mãe, que foi mãe solo, porque meus pais se divorciaram, eu tinha 5 anos. Tem 31 anos que meus pais são divorciados. O meu pai pagou pensão pra gente, olha lá, porque foi obrigado pela justiça, até pra cadeia foi, pra pagar pensão, sendo que tinha condição de pagar, não pagava porque era sem vergonha. Não participou da nossa educação, não participou de nada da nossa vida. A minha mãe se matava de trabalhar, mas mesmo assim nunca faltou numa reunião de pais.
Que hoje eu sou mãe, eu vejo que as escolas, meus filhos estudam em escola pública. Eles fazem reunião de sábado, eles fazem reunião 6 horas da tarde, que eu tenho certeza que não é o horário de trabalho do professor. Tá fora do horário de trabalho do professor. Ele não recebe E por os isso. pais não vão. E os pais não vão e eles não recebem por isso. E os pais não vão. E eu lembro que desde a época da minha mãe era assim. Tinha 40 alunos na sala, 10 pais vão na reunião. E hoje é a mesma coisa. E eu vejo que, geralmente, os que são mais indisciplinados são os que os pais não vão na reunião. Tá vendo? Toda reunião que eu vou do meu filho, eu falo pra ele. Eu não vou mais na reunião. Mas daí eu vou. A próxima eu tô lá, né? Mas daí eu vou, porque eu sou mãe. Porque, assim, o meu filho, ele é muito inteligente, mas ele tem pontos de melhoria. E, Como toda criança. como toda criança, e eles sabem disso. Que tá em desenvolvimento, né, amiga? Exato. Quantos anos tem ele? Ele vai fazer 13. É, então. Mas, assim, tem dia que ele chega em casa e ele fala assim, mãe, a fulana te ligou? Aí eu falo... Não acredito em nada que ela fala, hein? Aí eu falo... Não, ele sabe que eu vou acreditar. Aí eu falo, não, por quê? Aí ele... Ah, tá. Nada, não. A Agnes não é aquela mãe que diz o meu filho não mente. Não, eu conheço, porque eu vou lá na escola, elas sabem que eu conheço ele, que, né? Tanto que, assim, ele tava com o grupinho lá A patotinha? o grupo Sensação, né? O All Stars. All Stars. All Stars do Super Nintendo. da escola. Ele estava entre eles, né? Abriu uma janela, eu fiquei lisonjeada. Abriu uma janela de vaga em outra sala, eles botaram ele na outra sala. A diretora da escola me ligou e perguntou, ai, você vai querer me matar? Eu, querida, eu vou aí te dar um abraço. Era tudo que eu tava precisando. Tamo junta, linda! Vou aí pra gente tomar um café. Porque eu tenho essa convivência. Eu sei que ele não é santo, sabe? Eu vou na reunião, eu sento e fico assim, ó. Lá vem. Mas eu vou, sabe? Mas é que você faz o seu papel. Porque assim, a gente conhece o filho que a gente tem, a gente conhece. Mas a gente também tem muita coisa que a gente tem não script, conhece. tem o script pronto. Tira celular, tira videogame, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Todo dia tem que estar olhando o caderno, todo dia tem que estar reclamando, todo dia tem que estar falando da letra, todo dia. Sabe quando você não aguenta mais? Mas você tem que continuar falando. Tem que Fernando, fazer isso. o que você acha de terem tirado os celulares de sala de aula? Eu acho uma benção. Qual é a sua opinião? Ela tá comendo um docinho agora. Bem polêmica. Minha opinião é bem polêmica. Não, mas é bom a gente ouvir de outro lado e outras informações. É muito interessante. Então, é que assim, você tira o celular. Uhum. Porque os alunos estão usando muito o celular na sala de aula. Tá bom. Uma vez, numa escola que eu trabalhei, teve uma professora que entrou na sala dos professores, jogou a bolsa em cima da mesa e falou assim, eu não aguento mais. Um celular é mais interessante que minha aula. E aí eu virei pra ela... E, gente, eu juro pra vocês que não foi por maldade, mas foi espontâneo. Eu virei pra ela e falei, e você se permite ser menos interessante com o celular? O problema não é o celular. O problema é a aula desinteressante. Porque o celular é uma ferramenta. Você pode usar o celular... Tudo bem que a lei que proíbe os celulares diz que você pode usar o celular como ferramenta de pesquisa, tudo. Mas assim, o professor usa. O professor está usando. Porque tem uma frase clássica. Nós estamos educando a geração do século XXI com professores formados no século XX no modelo do século XVIII. Então, a gente está usando isso como deveria ser usada? E outra, qual é a relação que esse aluno tem com o celular? Porque, a gente vai bloquear o celular na escola, mas em casa. Como que está sendo o uso desse celular dentro de casa? Não usa. As crianças são um exemplo dos pais. Lembra que eu falei que a criança não é um problema, ela é resultado de um problema. Como que é o uso do celular dentro de casa pelos pais? Quantas crianças a gente conhece que celular hoje é babá? Quantas crianças não tem sendo educadas pelo celular? Toma aí, ó, usa aí que eu tenho que ir cozinhar. Tudo bem, a gente tá numa realidade social que a mãe está sobrecarregada. De fato está.
A gente tem um problema de paternidade muito grande no Brasil, né? Só que a gente precisa pensar sobre isso também. A gente precisa pensar sobre isso. Não é só tirar o celular. É educar para o uso consciente. Sim. E eu acho que é isso que falta. Educação do uso consciente. Como que funciona o uso do celular? Porque hoje existem meus filhos, eles são alunos do estado, né? A minha filha, ela já vai fazer 17 anos, então agora ela está estudando à noite. Não sei se foi uma escolha boa que a gente fez, porque à noite tem muita falta de professor. Mas, enfim, né? Ela queria fazer estágio, ela tem desde os 14 anos, ela tem essa vontade de trabalhar. Ela já trabalhou comigo na loja, já trabalhou em mercado, agora ela está trabalhando em outra empresa e ela está estudando à noite. E o menino está estudando na escola integral. É uma escola muito boa e tem as plataformas. Tem o Matific, que é a de matemática. O elefante, é o Matific, o elefante... É que a Valen, ela é... Não, a Valen... mas a Vitória tem também o Matific. A Vitória tem também, né? O Matific e o elefante... Acho que é elefante branco, uma aí coisa agora assim. tem a Sala do elefante Futuro, branco. tem várias plataformas que... Digitais. E eu sou a favor, por exemplo, em casa, qual que foi uma das coisas que eu e o Rafael... A Vitória nunca teve telefone, ela tem 8 anos, a gente tem aparelho e não é uma opção na minha casa. Legal. Não que ela não mexa, tá? Ela mexe no meu telefone, ela vê algumas, mas ela sabe como funciona TikTok de trás pra frente. Intuitivo, né? É intuitivo. Amiga, não, é a escola. Muitos amigos da sala dela têm. Daí empresta. Não, é porque tá mexendo e Então, eles estão vendo. É por isso que quando eu falo assim, eu acho muito legal, porque eu tenho um cuidado muito... eles me conhecem. Eu sou até um pouco radical com algumas coisas, mas eu tenho um cuidado muito grande, porque eu acho que isso é um perigo muito grande. Tem um Eu lugar... tenho um medo muito grande disso. Então, eu cuido. E ela tem. Aí, o que a gente chegou? Ela precisa ter acesso à tecnologia. Sim, Vamos sim. comprar um computador. Sim. Ou um computador. daí ela faz as atividades Isso, e no assim, computador. tem os notebooks, mas agora a gente vai colocar um computador no escritório para ela. Com o quê? Tudo que a gente acha que pode ter, tudo que a gente acha que pode fechar. É extremo? Pode ser. Não acho. Mas Eu é o também nosso não acho. cuidado. Eu E também não acho. E quando eu falo assim, eu acho interessante não ter, eu acho que é interessante os pais verem até onde a gente tem que cuidar, Sim, com até certeza. onde tem que ir. Porque realmente não é só obrigação da escola, é uma junção Sim. de tudo. Mas a minha filha não tem, ela acaba tendo acesso de uma outra forma de um conteúdo que eu não vejo. Não, mas geralmente as atividades das crianças, eles fazem no notebook. Na escola eles Na têm a escola sala é- de computação. Isso, e em casa eles fazem no notebook também, porque do celular deles é muito ruim, porque eles têm que entrar no navegador e trava, porque o sim. aplicativo não tem para iOS, só tem para Android. É que o Sim. Cauê tá maior, a Vitória ainda ela só consome na escola, porque eles fazem em classe, né? Sim. Lá eles fazem também. E daí eles não deixam acessar em casa, porque estava tendo também alguns problemas com alguns pais em relação a isso. Tudo é um problema com as pessoas e tá tudo bem. Tá vendo que o problema não Não é o criança? problema mesmo. Então, Já que a gente entrou nessa questão da escola, o Cauê, ele estuda em escola de tempo integral. E eu me recordo que quando veio essa questão do PEI, eu não tenho do que reclamar. Eu porque adoro, a Vitória também é integral. O Cauê estudou Amo. no Queiroz, que fica na Moca. A Isabela estudou no Plínio Barreto, que fica na Moca. E agora o Cauê foi quando ele foi pro 6º ano passado, ele foi pro MMDC, que fica na Moca também. As 3 escolas excelentes. Tem pais que reclamam de outras escolas, mas as escolas que meus filhos estudaram nunca teve A falta Vitória de estuda professor. no Juí e é maravilhoso, assim, o ensino, a coordenação. Porque eu acho que é uma função de tudo, a coordenação, direção. professores. Eu sou é tudo. apaixonada, tanto que eu brinco, gente, não esqueçam que eu tenho a Valentina para alfabetizar. E ela vem para cá. E é uma Porque coisa é que eu muito falo também. boa. Na escola, todos são educadores. Exatamente. Começa com o senhor que abre o portão. Eu ia falar, a gente vê isso muito na escola A da merendeira, Vitória, que é primária. ela é educadora. Das pessoas que Entendeu? servem o alimento. Exatamente. Todos eles são educadores. A diferença é que a educação formal, ela tá dentro da sala. Mas o que mais ensina uma criança e um adolescente é justamente a educação informal. Que E é de convivência, né? O Convivência. respeito, a educação, isso mesmo. Exatamente.
E Então, daí todos são educadores. essas outras matérias que foram inseridas, que é o Clube Juvenil, Projeto de Vida, tem algumas outras matérias que eu não vou me recordar o que são. Qual é a importância dessas matérias? Você acha que tem outras matérias que o Estado poderia colocar, que não foram pensadas? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente recebeu uma convidada aqui, a Malu, que ela é confeiteira, mas ela é ela se formou em arquitetura, tal. Ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas ela diz que durante muito tempo ela se achou burra. Porque na escola ela não tirava as melhores notas. Ela era boa em exatas. Mas nas outras matérias, porque ela tem a nossa idade, né? Então, ela é 2 anos mais velha. Então, era aquilo, né? Estudar, tirar boa nota em tudo, isso é ser inteligente. Fora isso, você não é inteligente. Mas ela é uma pessoa extremamente criativa, comunicativa, ela é boa em artes, ela é boa em esportes, ela é boa... Então, ela falou que hoje ela entende que isso também são tipos de inteligências, né? Que há 20, 30 anos atrás não se tinha conhecimento de inteligência emocional, né? Inteligência corporal, inteligência artística, espacial. Espacial eu não tenho nem livro. No começo eu falei, né, que quando eu estava no exército, que eu fui estudar as diferentes formas de aprender, eu caí num livro que fala sobre as inteligências múltiplas. E é justamente sobre isso. O problema da escola hoje, a escola tradicional, é que ela te prepara para um tipo de inteligência, que é a inteligência tradicional, né? De você responder perguntas. Eu vou te dar... Que o Paulo Freire chama de educação bancária, né? Eu te dou aqui, daqui a pouco você me devolve. Eu te dou, daqui a pouco você me devolve na prova. Só que não é só isso, cara. A gente precisa... E aí eu gosto muito de um educador chamado Rubem Alves. O Rubem Alves foi o que me aliciou a ir para a sala de aula. Que ele diz que o professor ideal, ele não ensina coisas. Ele ensina a alegria de pensar. Cara, e isso é perfeito, cara. O professor ideal ensina a alegria de pensar. Ele faz você refletir. Ele faz você... Que o Paulo Freire, mais técnico, ele chama isso de a reflexão crítica sobre a prática. É você refletir sobre a prática que você está tendo. Então, assim, ela se sentiu durante muito tempo não inteligente, justamente porque o que a escola pedia dela era um tipo de inteligência. Só que existem vários outros tipos de inteligência. Inteligência interpessoal é uma das mais importantes hoje em dia. Não adianta você ter um conhecimento técnico se você não tem a inteligência interpessoal para vender esse seu conhecimento técnico. E isso a escola, infelizmente, ainda não está preparada para ensinar. Outra coisa que eu acho super importante, educação financeira. Eu falo que educação financeira, administração e política, a gente deveria aprender desde o primeiro ano de escola, todo mundo. Educação financeira, e o que você acha das escolas integrais? Eu tenho bons exemplos, né, de escola integral. Eu acho super válido, só que a escola integral ela não pode ser creche. Eu vou colocar meu filho na escola integral porque eu preciso fazer outras coisas. Não, você coloca seu filho ali porque ele precisa fazer um planejamento de vida. Cara, isso é importantíssimo. Eu vejo na Escola da Vitória, eles têm aula de como se fosse convivência, tem um nome, que é onde eles sentam para conversar e bater papo. Aí, além deles baterem papo, eles vão falando de coisa de casa. Até esses dias teve uma polêmica lá, porque teve uma menina que era irmã de uma delas de 13 anos grávida. Daí diz a coordenadora, eu não sabia nem como lidar com a situação. Olha que porque legal. Assim, ela isso é super válido. Porque se pega em uma situação, você pensa, gente, como assim? Porque são 8, 7, 9 anos, 13 anos... É complicado. E daí ela falou, porque aquele negócio isso que veio. Vida, mas era importante vir dentro daquele assunto. Eu vou dizer que eu gosto muito. Eu falo que a gente pensa muito em sair do Brasil, morar fora. E uma das coisas que você mais pensa é estudo. E qual é o estudo fora do Brasil, gente? Ele é integral. Ele é, claro, desde que seja estudado, né? Que esse foi um dos grandes quesitos quando eu tirei a Vitória da escola particular e levei para a escola pública, além de financeira e tudo mais. Foi pensando nisso, que a escola era integral. Sim. Porque eu dizia pro Rafa, a gente não pode tirar algo que ela já tem, que é muito bom, não que, que não seja, mas aprende, é muito mais matéria que tem. E é isso, aprende a lidar com eles mesmo. Eu gosto.
Eu lembro que E eles têm até um cineminha, tá? Algumas vezes na semana, que é a sala de vídeo, que é umas almofadas. Sim. Que eu falo, gente, olha que daí o pessoal fica só estudando, não fica só Não, estudando. O Cauê não tem não dá, mais. Depois não que dá. ele foi pro 6º ano, mudou. Mas ele faz esporte, algumas outras coisas, não faz? Tem. A turma dele não tem mais futebol. Mas a gente viveu isso na da Vitória o ano passado. Foi muito engraçado. A coordenadora estava de férias. Olha o que é paz, né? A coordenadora estava de férias. Eu lembro que começou um burburinho no grupo do WhatsApp. Porque os alunos ficam o dia todo na escola e não estão tendo educação física. Mas a Vitória comentou comigo: mãe, a gente não teve educação física porque o professor mandou não correr, a gente correu e mandou pra sala. Ótimo! Eu já tinha deixado uma a mais, não só aquela. Ah, mãe, a professora falou que se a gente gritasse, a gente não ia ter aula de educação física, porque é o que eles mais gostam. Tá certíssimo. E os pais possuídos, tá? Como? Eu falei, gente, mas é certo. Eles têm que aprenderem que existe uma regra. E desculpa, gente, a regra foi feita para ser seguida desde pequenininho. Exatamente. A Valentina tem 2 anos. Claro que ela não segue, porque ela tem 2 anos. Eu falo pra ela, Valentina, tem uma coisa chamada regra. E a gente precisa seguir a regra. Hoje na cadeirinha, ela abriu o cinto e eu tinha que parar o carro pra colocar ela no cinto. E ela abriu o cinto, daí eu disse pra ela assim, Valentina, tem uma coisa chamada regra. O cinto e andar na cadeirinha é uma regra. Ela entendeu? É claro que não, mas ela vai entender. Daqui a pouco ela faz 3 e isso fica normal pra ela. Daí a Vitória fica, mãe, ela não entende nada. Eu falo, mas você também não entendi. Ela vai entender. A questão que você falou, né? Questão de regra. Vira e mexe, a gente tem polêmica por causa de uniforme. Eu também falo que é regra. É regra. E não existe exceção. E por que... Que tristeza, gente. Uniforme. Por que existe uniforme? O que o uniforme ensina? É a primeira coisa que a gente aprende no exército quando a gente entra. Por que todo mundo raspa a cabeça e usa a mesma roupa? Porque são todos iguais. Porque são todos iguais. Exatamente. Eu acho isso. Eu são também. todos iguais. Você vai usar a mesma roupa porque não é pra você vir com a sua roupinha de marca, porque o outro não tem a mesma roupinha de marca. Você vai usar uma botina que pesa 2 quilos porque você não vai usar o seu sapato italiano, você vai usar isso aqui. Porque é pra todo mundo ficar igual. E não só isso. É pra te ensinar que regras existem. Numa empresa, você não vai usar o que você quer. Você vai usar o que a empresa quer. Você vai ensinar, você vai usar o que a empresa quer que você use. É o contrato social, gente. Os contratos sociais existem. E é engraçado que isso funciona muito. Eu já atendi uma cliente minha, ela é advogada, ela trabalha em um escritório. E eles têm uma paleta de cores de esmalte que pode usar. É igual ao pessoal que trabalha na aviação. Sim, As meninas da aviação, elas só podem usar francesinha e vermelho. Chiclas. As aeromoças, elas não podem usar Tem coisa mais bonita que uma francesinha, esmalte. gente? E me fala uma coisa. É a regra. Essa semana teve de novo, a gente votou semana passada. Escola Cívico-Militar. Estão querendo implementar no estado. Eu vou embora. Polêmica também. Polêmico. Tô gostando de conversar com você, viu, Fernando? Você está me Obrigado. dando uma luz sobre algumas coisas que... Obrigado. Escola Cívico-Militar. Eu, por ter um passado militar, tenho bons olhos para algumas coisas. Mas algumas coisas... Porque o que acontece? O modelo de escola militar, em algumas regiões, eu não sei como é que está esse projeto, que eu ainda não cheguei a vê-lo. Mas no Nordeste, principalmente, as escolas que foram militarizadas eram escolas que tinham histórico de violência, histórico de violência muito grande, e históricos de indisciplina. E essas escolas tiveram bons índices de disciplina e de resultado acadêmico. Então, é uma faca de 2 gumes. A gente não pode dizer, mas ela é ruim porque ela está ensinando a criança a marchar, tá doutrinando. Tá, mas nenhum professor quis ir para lá. Quem foi para lá foi o PM. Foi o major da polícia que foi lá. Quando tinha professor lá, o professor apanhava na sala de aula. Hoje o professor não apanha na sala de aula. Tem uma entrevista de um major da polícia nordestina, que eu não vou saber de qual estado é, e ele tá falando sobre isso. Ele falou assim, quando a gente entrou na escola, tinha professor que apanhava na sala de aula. Hoje o aluno levanta, presta continência,
e no final da aula ele vem te dar um abraço. E aí? É uma faca de dois gumes. A gente não quer militarizar algumas escolas, mas o professor vai lá, dá aula. Como é que a gente faz com a disciplina dali? E é aquilo que eu falei. Eu sempre vou bater nisso. Aluno indisciplinado não é problema. O problema, ele é resultado de um problema. E o entorno da escola? E a sociedade? Como é que é a família desse indivíduo? Eu ia te fazer uma pergunta, você que acompanha um pouco ou não tanto. Existe resultado, por exemplo, de uma escola assim dentro de uma periferia, onde vai ter um convívio maior com outras coisas, não adianta? Nós não vamos dentro de uma escola em um lugar bom e tá tudo certo? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Daria um resultado legal, digamos assim, o aluno sendo bem Lugar doutrinado? bom, leia-se bairro que não A é escola periférico. boa, não. Escola boa dentro de Eu um lugar realmente, ruim. realmente não entendi a pergunta. Por exemplo, dentro de uma favela onde Uhum. tem muito crime e tudo mais, uma escola assim onde o aluno está tendo uma visão diferente de tudo, ele vai ser mais envolvido pelo ensino Escola ou pela militar dentro bandidagem de uma embaixo? comunidade. Tá. Escola Isso. militar dentro de uma comunidade. Tá, vou sair um pouquinho da escola militar e para dar um exemplo. Uhum. Imagina que você cresce dentro de um ambiente onde o normal, o normalizado é droga, Sim. crime e outros tipos de coisas. Porque é o que está aprendendo e está consumindo. Ele tá aprendendo isso desde criança. E aí, E porque ele tá tendo o Estado negando tudo pra ele. Ele não tá vendo perspectiva de vida nenhuma. E eu não estou, de maneira nenhuma, defendendo. Não gosto de bandido, entendeu? Bandido, entendeu? Eles que se virem pra lá. Só que assim, a perspectiva que a pessoa tem, a única pessoa que tá ali com intenção de ter alguma coisa de volta, mas que tá estendendo a mão pra ele ali, é o crime. o que crime ele é vai- sensualizador. Exatamente. Crime é sensualizador. É que, na verdade, é o que eles têm, né? É isso. Não é aquela coisa assim, eu tenho um outro conhecimento. É por isso que eu tô perguntando. E se A janela tivesse dele algo... abre pra lá, né? então, mas essa é a minha pergunta. E se tivesse algo assim dentro, não mudaria? Exatamente. Exatamente isso. A gente pega uma música dos Racionais, eu não vou lembrar que Porque tá música uma que é. polêmica muito grande com isso. Esse, Dessas... então. Eu acho que eu sou a favor. Então, é que assim, é que é uma discussão tão da- grande. mas dentro de uma adaptação. eu Solta também braba aí, concordo. qual é a música? Eu não lembro a música, mas você vai lembrar. Ele começa a fazer uma reflexão. Quando criança, a mãe da gente fala, filho, por você ser preto, você precisa ser 2 vezes melhor. Mas aí, passado um tempo, você para e pensa, vou ser 2 vezes melhor como se eu tô pelo menos 100 vezes atrasado? Putz, não lembro qual música que é. Se eu não me engano, é A Vida é Desafio. É necessário sempre acreditar que isso não é possível. Não é possível. No final, ele faz essa reflexão. Eu acho que é essa música. Que é o Aí Ed ele- Rock que canta. Isso. Aí ele vai fazer essa reflexão. Como que eu vou ser 2 vezes melhor se eu tô pelo menos 100 vezes atrasado? Por causa do ambiente. Se você não tem, uma nova possibilidade, você vai ser 2 vezes melhor como? É muito difícil você sair, né? Entendeu? E aí, a gente tem aquela coisa de que a escola não é função da escola educar. E aí, a gente tem aquela coisa da sociedade que marginaliza. Pô, eu não tenho uma família com lastro financeiro, com lastro moral, educacional para me dar a educação. A escola que poderia me dar isso se omite e a sociedade me marginaliza. Eu vou tirar recurso de onde? Recurso moral e ético para ser educado. 0,00001% vai ter o apoio de uma ONG ou de alguma iniciativa e vai... Alguma igreja, alguma que igreja normalmente faz isso e- também, entendeu? Só que não é todo mundo. Não é todo mundo. Então quer dizer que se ele nasceu dentro da favela, ele necessariamente vai pender para o mundo do crime? Não. Não. Negativo, não vai. Não vai. Só que ele precisa de um exemplo. Quem é que vai ser esse exemplo para ele? O professor não tá... O professor tá saindo da sala de aula, como a gente combinou, como a gente conversou. O professor tá saindo da sala de aula. Porque ele não tá aguentando mais. Os bons professores estão deixando. Entendeu? Ele não tá aguentando mais. E aí, tudo bem. Então, vamos tirar...
E não dá nem pra tirar a razão do professor, porque a gente Concordo, vê em algumas exato, situações muitos concordo. pais deixando, né? Ah, eu já Exatamente. desisti, abandonei. Porque, Pois por é. exemplo, Como abandonou e desistiu, abençoado é seu filho. É seu Não filho. desista, Por que não que eu abandone. concordo. ao mesmo tempo que eu tô lá, em cima do meu filho, às vezes eu erro, porque ninguém é perfeito. Eu Mas a Você é gente humano. erra sempre, é normal. Eu sei a que gente eu errar. Antes de erro pai e mãe, muito. você é um ser humano. Eu sei que eu erro muito, mas eu sempre insisto que ele precisa respeitar, que ele precisa, sabe, é o mínimo. Pego no pé por conta de uniforme, pego no pé para não levar o celular, pego no pé para várias coisas. Respeitar o professor. Né? E eu sei que tem mãe que não tanto não faz, quanto ainda vai na escola brigar. A gente não teve o caso da professora que foi espancada pela mãe de um aluno? Gente, eu achei isso, eu falei, Sabe? gente, que absurdo. Aí E sabe você, o que é esse pior? professor É sai da que sala. eu vi isso na escola da Vitória o ano passado. Eu lembro que nós estávamos esperando para pegar as crianças e tinha uma mãe com uma prova na mão. Então ela dizia bem assim: eu vou lá falar com a professora, com um monte de pais. Eu vou lá falar com a professora porque tá errado isso aqui que ela disse que estava errado. Essa conta tá certa. Daí eu pensei comigo, gente, mas qual é o contexto daquilo ali para chegar naquela resposta? E outra coisa, discorda, vai falar com a professora, Sabe? não com a professora na frente do seu filho, porque você já ensinou para ele que não respeite seu professor, não Que ele- respeite Exato, nenhum. Que exato. eu saí de lá. Estamos falando de criança que eles estavam no 2º ano. Eu saí de lá e falei com a coordenadora, eu não concordo com isso, eu não acho certo. Daí ela falou, Alessandra, mas tem coisa que a gente não tem controle. Isso é. E daí a gente, como pai e mãe, às vezes a gente tem que ficar E daí- quieto pra não arrumar uma confusão. E olha só que coisa. Mas você tem noção tá- do que vai ser daquela criança? Você indiretamente está ensinando o seu filho a não respeitar a figura de autoridade. Ah, já é diretamente, eu acho. E olha só, você na vida do seu filho é uma figura de autoridade. Sim. E aí, como é que seu filho faz a distinção entre a figura de autoridade do professor e a sua figura? Isso mesmo. Porque aí o seu filho, nossos filhos, eles são resultados da educação que a gente dá para ele. E mais da educação que a gente não ensina. Mais da educação que a gente não ensina. Porque a educação que você não dá também. Que é a educação que ele tá vendo. Entendeu? Uma criança que cresce num ambiente onde a mãe apanha do pai, ele acha certo bater na mulher. Claro. Porque é o que ele tá vendo. Porque é o que ele tá vendo. É a educação que você não ensina. É a educação que ele tá vendo. Exato. Lembra que Paulo Freire fala que a criança, antes de ler a palavra, ele lê o mundo? É isso. O que a gente tá ensinando pra essa criança? E aí o professor espancado não quer mais dar aula naquela escola. E aí a gente vai encher o saco dos militares que estão indo lá dar aula. E aí? Tudo bem, então a gente tira um modelo cívico-militar. Quem é que vai dar aula? Você vai se formar em pedagogia e ir lá dar aula? Exato. É muito difícil. E é a bem questão do bullying entre eles? É um assunto que eu queria entrar, porque a gente já tem dias que a gente está conversando sobre isso, né? Eu vou até usar como exemplo, por exemplo, teve alguns, acho que há 1 ou 2 meses atrás, teve o caso de uma mulher, acho que foi em Campinas, que ela atentou contra a vida do marido, porque ele era muito violento com ela, e chegou num dia que ela não aguentou mais, e ela amarrou ele, colocou uma coberta, enfim, ateou fogo, e ela agiu de uma maneira porque ela estava sendo subjugada de todas as formas e maltratada de todas as formas, e ela acabou agindo daquela maneira. A gente usou como exemplo, você trouxe essa reflexão, o caso do menino da série, que ninguém está falando sobre isso, o que levou a acontecer aquilo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tudo começou na escola. E, geralmente, essas coisas começam na escola, né? Tá muito em alta essa questão do Discord, né? Que tem uma galera sendo presa, graças a Deus. Porque são monstros as pessoas que fazem E isso. aí você vê o cara que tá sendo preso, É acabou de fazer 18 anos. Ou seja, né? É um jovem adulto. Jovem adulto. E, assim, o Discord da vida real é o banheiro da escola. Banheiro da escola. É o pátio. É o pátio da escola. É o lugar que ninguém O tá corredor. vendo. É.
Então, assim, aonde que começa? Como que isso começa? Como que ninguém vê? Como que aquela criança, que às vezes a mãe e o pai acham que é uma criança e ela acaba se transformando em outra criança. outra coisa, né? Como eu estava dizendo, eu acho que o mais importante da série, obviamente, tem a questão do crime cometido, que isso aí é inegável. Só que o que as pessoas não estão percebendo, que eu não tô vendo nenhum canal falar sobre isso, é sobre a criminogênese. Dentro da criminologia existe um termo chamado criminogênese, que é como o crime nasce. Porque até você chegar na execução do fato, você tem um caminho percorrido. Tá construindo o seu Você assassino, né? Exatamente. E ali tá construído. A série mostra isso. É a escola que não se preocupa em saber o que os alunos estão fazendo. O que a escola está preocupada? Isso a série mostra. O que a escola está preocupada? Aí é uma coisa, né? A escola está preocupada se o aluno tá com a camiseta por dentro da calça. Entendeu? Só que assim, uma aluna acabou de ser morta. E em vez da gente sentar com os alunos e conversar e falar assim, o que você acha sobre isso? O que você está sentindo? Você já passou por alguma situação desse jeito? Não. Coloca a camisa pra dentro da calça. Coloca a camisa pra dentro da calça. Entendeu? E aí, é um minutinho assim, ó, que o inspetor, que é pai de um aluno, o policial que é pai de um aluno, ele para e pensa e chama o filho dele para comer uma pizza. Aí ele começou a perceber que ele precisaria olhar pro filho dele. E aí tá todo mundo falando, mas o menino que cometeu o crime, ele tinha uma família perfeita, uma família de classe média, o pai super preocupado com o filho, quando ele descobre que o filho fez aquilo, ele entra em pânico, começa a chorar. Mas no final da série, ninguém percebeu que ele olha para a esposa e fala assim, eu acho que a gente poderia ter olhado melhor pro nosso filho. Então, a série mostrou como nasceu esse assassino. Só que ninguém tá falando sobre isso. Tá falando sobre questão da Red Pill, questão vamos falar do incel, entendeu? Cara, estão falando sobre o sanduíche que a psicóloga deu pro garoto. Não, gente, vamos falar da criminogênese. Eu achei muito interessante, assim, de como todo mundo é muito rápido. Até em relação ao bullying, porque há um tempo atrás o bullying ele era falado. Sim. Você é gordo, é feio, é isso. Eu lembro que eu era chamada de Olívia Palito. Agora eu sou gorda, mas era Olívia Palito. Linda. E assim, eu tinha... Gente, mas eu vou falar que eu sempre fui muito zen. É que, na verdade, eu sempre fui muito zen. Dane-se, tudo. E como mudou? Eu conversei isso com o Rafa, porque eu lembro que a gente falou, eu comecei a assistir, eu tinha certeza que ele era inocente, tá? Porque eu só assisti a primeira. Falei, gente, eu preciso parar e assistir isso com atenção. Aí eu parei e fui assistir inteira. E para mim, todo pai, toda mãe, toda pessoa da sociedade deveria sentar, assistir e entender tudo, porque tem muita coisa ali dentro interessante. São os detalhes. Quando eu comecei a ver com o policial dizer assim, gente, mas ela gostava dele. E a gente via as mensagens e dizia assim, gente, é legal. Mas e qual foi o gatilho? O gatilho foram os emojis, que eles eram ofensivos. E ninguém tá falando que a menina mandava pra eles. Isso! Só que dentro, junto com a mensagem de você é lindo, não sei o que lá, vinha um emoji que era onde fazia o bullying. Que ela fazia o bullying. E que a gente ninguém não sabia. Entendia. E, gente, que tá rolando nas nossas redes sociais dos nossos filhos de hoje. Isso. O Fê me falou. Só ninguém que a gente tá falando não sabia. sobre isso. Eu não a violência sabia. passiva, agressiva feminina. Isso. E que tava foi o vindo ali. gatilho. E é bem interessante. Uma das cenas que mais me chocou, que a gente discutiu, que foi aquela parte assim, mas ela morreu? Porque ele não tinha noção de que ela tinha morrido. Exato. Ele não tinha noção. Ele não tinha noção. Quando as pessoas diziam pra ele bem assim, ela morreu, ele dizia assim, por que você fica dizendo que ela morreu? Que foi uma cena que me pegou muito. Porque ele não tinha noção de que ele matou não queria ela. matar. Porque ele estava só com raiva daquele momento. Exatamente. Que você vê na cena, que é onde ela empurra e tudo. Eu destrinchei muito, porque pra mim ele foi uma coisa muito legal. Ele queria botar pra fora. Eu, como mãe, eu sou muito atenta. A raiva que ele tava sentindo. Exato. Isso. E daí as pessoas falam, eu falo, gente, vocês não entenderam que ele não entendeu que ele tinha matado. Ele foi assim. Ele foi entender depois de toda a conversa com a psicóloga, que dela dizia bem assim, você matou ela, que ela aí, está morta. Que no final ele fala assim, que, por que você fica dizendo que ela morreu? Que ela está morta, você matou ela. Aí eu falo, gente, olha que interessante. E isso na psicologia tem uma explicação. Porque o córtex pré-frontal, ele não está totalmente evoluído
quando você é criança. Tanto que é por isso que ele usa o eu não tenho culpa. Exato, Porque exato. pra ele ela não Ele tinha não tem morrido. culpa, Ele não porque tem ele é uma culpa, criança. porque ele não matou ela. Ele não entende isso. Ele não entende que Ele até não onde ele entende. foi, ela morreu. Mas eu não assisti a série, tá, gente? Ainda não assisti. Eu até comentei isso com você, comentei isso com você. Já acabou. O Fernando, porque o meu namorado é Fernando também, ele assistiu e ele conversou comigo algumas coisas, conversou com as crianças algumas coisas. Eu não tô preparada psicologicamente para assistir nesse momento. Uhum. Mas, assim, ele não entende porque o córtex pré-frontal dele não está formado. Mas, juridicamente, no país em que ele reside, ele é imputável ou inimputável? Então, tem essa diferença. No Brasil... Foi um crime análogo a homicídio? Um ato infracional análogo... um ato ato infracional. Isso. Então, o que acontece? No Brasil, a gente tem isso, né? De que criança e adolescente não comete crime, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que se ele faz alguma ação análogo a crime, ele comete um ato infracional. Uhum. E por conta disso, ele não é preso. Ele vai responder por uma medida socioeducativa. Nos Estados Unidos é diferente. Diferente do Brasil, onde você tem uma lei federal. Mas Brasil, o filme é na Irlanda, e lá também é assim, né? Isso. Eu não sei como é que... É na Irlanda, é a mesma lei. Eu só tô falando que daqui a pouco vai começar todo mundo, mas não é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é verdade. Em outro país. É a mesma coisa. Eu não sei como é que funciona a lei desses outros países em relação a isso. Ele foi preso. Então, né? ele foi preso. Julgado. Exatamente. Então, eu acredito que seja mais ou menos o mesmo regime. Não sei. Eu sei que nos Estados Unidos o que acontece? Você tem... cada estado é independente para legislar sobre isso. Tanto que em alguns estados você tem pena de morte, outros você não tem, outros você tem prisão perpétua, outros você não tem. Cada estado é livre para legislar sobre isso. Diferente do Brasil, onde você tem uma lei só para o país inteiro. Então aí eu já não sei como é que ficaria nesse estado. Eu sei que aqui no Brasil ele pegaria 3 anos de medida socioeducativa, seria posto em liberdade depois, e a cada 6 meses ele teria o caso revisado para ser posto em medida de semi-liberdade. E qual é a sua opinião sobre isso? Eu ia perguntar isso agora. Eu até ia no banheiro, não vou, que eu preciso saber. Qual é a sua opinião sobre isso? Difícil. Eu lembro, há um tempo atrás, você falou de uma pessoa lá que fez uma coisa, tipo, horrível, eu não lembro exatamente o que era. E é bom que a gente nem fale, porque senão dá, o nosso canal tá em pleno... Não, vai dar strike. Tá em pleno crescimento, mas foi uma coisa horrível. E você falou, e esse anjinho Exato. vai responder por ato infracional vou tentar colocar de uma forma pedagógica. Ele findou a vida do pai da namorada... E ele desmembrou o corpo. Uhum. Já entendi tudo. Desmembrou o corpo. E aí que eu falei. Quantos anos? 16. Se ele fosse um adulto de 18 anos, ele pegaria a pena máxima. Porque ele matou por motivo torpe, né? E com requinte de crueldade, que isso se caracteriza como crime hediondo. Então, ele pegaria a pena máxima do país. Só que pelo fato dele ser um adolescente, ele não comete crime, ato infracional. O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza, se eu não me engano, no artigo 103, que, em hipótese alguma, o adolescente ficará em medida de internação por mais de 3 anos, e a cada 6 meses ele tem que ter o caso avaliado para ser posto numa medida de semi-liberdade. E assim, se ele tivesse 18, ele pegaria a pena máxima. Sabe o que eu acho pior ainda? A gente tá falando ali de um menino de 13 anos, que para mim ainda é uma criança, 13 anos. Sim. De 16, que já é completa 3 anos, é uma grande diferença. Não tem. Mas eu acho que o fato de não poder nem saber quem é, o nome não pode ser divulgado, a pessoa sai com uma ficha limpa e às vezes ela tá morando do seu lado. E a probabilidade de acontecer de novo, em muitos casos, é muito grande, né? Assim, eu tenho... Quando são crimes hediondos, é complicado, né? Claro, a gente não tá falando na situação ali do menino, que Exato, foi uma coisa. exato. É uma coisa. A gente tá falando tipo Isso isso que você falou. Então, assim, quando você até comete... o tráfico. Quando você comete uma ação... Eu acho que é ok. Ok, não. Sim. Mas ainda tem como... Exato. Até porque o garoto lá de 12 anos, 13 anos, que tá lá fazendo comércio, gente, ele não é traficante. Não. Ele é
ponta do iceberg. do iceberg. E ainda entendeu? tem como E salvar. outra. Ele tá fazendo aquilo ali porque ele quer um dinheiro para comprar um tênis, comprar uma roupa para ir pro baile. Muitas isso vezes que ele a tá fazendo. comida, né? Exatamente. Muitas vezes eles às vezes alimentam a casa. eles Eu assisti alimentam a uma vez casa um por isso. documentário que falava sobre isso, que da onde Entendeu? vinha a maior alimentação, porque quanto maior a vulnerabilidade da família, mais filhos tem, mais gente dependente são, e eles estão ali Você vai fazer isso, exato. sustentando. Exatamente. Que é diferente de você cometer um ato hediondo. E eles Sim. também sabem que são bem protegidos, né? Além de que isso é muito interessante, que as pessoas não veem. Eles... Não, as pessoas veem, é uma coisa que acontece muito, Sim, né? mas eu quero Às dizer que as vezes pessoas não tem- entendem isso, que além de estar fazendo Inclusive- aquilo, eles são protegidos pelo crime, então automaticamente eles estão sendo cuidados por alguém que abraçou eles, É que assim, que é o que o Estado quando a gente não fala, fez. quando as pessoas criticam o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles criticam justamente por isso. Ah, ele é muito bonzinho e tal. Só que assim, a gente tem que pegar o histórico de por que o Estatuto da Criança e do Adolescente é desse jeito. Porque Porque há antes 80, 100 anos atrás, criança de 7 anos estava era na FEBEM. perdendo a mão em fábrica, É. entendeu? E a mãe, nos anos 80, deixava a criança na FEBEM. Exato. Vocês já viram, você já viu, com certeza, você já viu o documentário da FEBEM nos anos 80, nos anos Não, 90? vou ver. 90 não, né? Porque já tinha o ECA. Mas era assim... O Goulart de Andrade fazendo aquela reportagem. É uma estarrecedor. coisa horrorosa, porque a mãe... Era sozinha, era pobre, ela tinha que trabalhar de empregada doméstica em casa de família sendo escravizada. Escravizada, gente. É isso mesmo. E ela não tinha com quem deixar O filho. não E tinha o com quem filho ia deixar o filho. pra FEBEM. E o filho ia pra FEBEM e perguntava pra criança: você gosta de ficar aqui? A criança sofria todos os horrores possíveis ali naquele lugar. E aí a gente teve o ECA que foi para proibir isso. Tanto é que uma dos artigos do ECA fala justamente disso, né? De que a pobreza não é requisito para se destituir o poder familiar. Porque antigamente era. Era, Entendeu? exatamente. Você é pobre, você não tem condição de ficar tio criar o Ô, seu Fernando, e essas crianças, adolescentes e tudo mais que vão para esses... Não é uma prisão, é um... Tem um- Fundação Casa. Para essa chama. fundação. Como eles saem de lá? Como é o tratamento lá? Como funciona? Então, Porque isso é muito eu legal, tenho essa pergunta. uma conhecida nossa que ela cresceu em um abrigo de criança. sim. Que a família foi tirada da família porque os pais eram usuários de droga, não vou falar o nome. Que os pais eram usuários de droga. A própria família ali acabou colocando, mas ela passou coisas assim, desde ser Horríveis. violentada. Que você fala, gente... Assim, tem uma diferença entre abrigo institucional e Fundação Casa. Que na época da FEBEM era tudo junto. Era uma coisa Era só. uma coisa só. E aí o ECA veio e desmembrou. Entendi. Se você por algum motivo, você tem o seu filho destituído do poder familiar, ele vai para o abrigo. Ele vai Então pro ela abrigo, passou isso. horrores ali dentro do Ela vai abrigo. pro abrigo. E foi muito difícil deles conseguirem adotá-la de novo, alguém da família mesmo. Sim. Porque... É difícil mesmo. Para você voltar para aquele seio familiar Então, mas não era a família direta ali dos pais Sim. onde tinha sido tirado. Eram parentes mais assim e Ah, foi entendi. muito difícil. Entendi. Conseguiram, graças a Deus. Assim, o índice de reincidência, por incrível que pareça, do adolescente que vai para a Fundação Casa é baixo. Ah, é? O índice de reincidência é baixo. Por quê? Lembra que a gente comentou? Ele precisa ter uma alternativa? Dentro da Fundação Casa ele estuda. Dentro da Fundação Casa ele vai fazer curso profissionalizante. Ah, muitas das vezes ali ele tem um horizonte aberto Ele tem uma opção. e ele vê que Exato. ele pode fazer outra coisa. Exatamente. Então, assim... porque assim, uma dos requisitos para você ir para a Fundação Casa é você cometer um ato infracional análogo a um crime violento, né? Ou você ser reincidente. Então, Ah, entendi. muitas vezes, o reincidente que é pego no comércio e vai para a Fundação Casa, ele sai de lá com uma possibilidade de fazer um curso de barbeiro, de mecânico, entendeu? Então, ele sai de lá com uma possibilidade de não reincidir novamente na delinquência. Isso é muito legal.
Isso é muito legal. Olha, é bem interessante escutar, porque eu tinha uma visão diferente. Eu já achava ali que era mais ruim, levava tudo que era um pouquinho melhor junto, porque Claro, né? existe a influência muito grande sobre, né? Sim, sim. Claro, você tem casos aí de... Mas é o não conhecimento, é a gente não conhecer, por isso que é interessante. Você tem casos aí de educadores da Fundação Casa que são agressivos, tudo. Tem, infelizmente tem. Como todo lugar, né? Você tem. Só que assim, no geral, o índice de reincidência do adolescente que vai para a Fundação Casa é baixo. Sabe uma Legal. coisa que eu queria te perguntar, não perguntei? O que você acha do pé de meia? Acho legal. Só que assim, como todas as políticas sociais que a gente tem no Brasil, elas não tratam o problema. Elas tratam o sintoma do problema. Você tá tomando analgésico para uma dor de câncer. Mas você acha que ajuda? Realmente? São R$200? Então, se o adolescente tá tirando 600 por semana no comércio, Ele vai Como é que querer fica? 200 por mês? Tem. entendeu? Porque voltando, muitos deles sustentam a casa. Entendeu? E com R$200 você não compra duas Então, caixas de leite. E aí você consegue perceber que a questão do aluno pobre é muito mais além do que escola. Sim. É direitos sociais, cara. Você tem que garantir para a família dessa criança, desse adolescente, trabalho, renda, profissionalização, uma moradia digna, saneamento básico. Em Diadema, básico, né? Em Diadema, infelizmente, a gente tem regiões da cidade que não tem saneamento básico. Entendeu? Que a gente tem esgoto a céu aberto. Que tem rua de terra. E aí, como que você quer que essa criança saia dali? Ah, eu vou ter uma opção daqui. Entendeu? Quem é que vai ser o norte dessa criança? Como que eu vou ser 2 vezes melhor se eu tô pelo menos 100 vezes atrasada? É complicado, né? Entendeu? Então, não basta você só educação. Não é só educação, cara. São todos os direitos sociais lá do artigo 6º da Constituição. Moradia, alimentação, trabalho. Lazer, que é muito... Cultura, lazer. Você sabe que tem rolado na internet uma coisa... Assim, é bolha, né? Eu vi... tá em cartaz, de novo, o musical do Wicked. Uhum. A Isabela foi semana passada porque ela tá trabalhando num lugar que é uma ONG. Uhum. E ela tá amando trabalhar lá. Ela tem contato com crianças. É uma coisa que ela gosta muito. E ela foi com o pessoal do trabalho. Ela chegou em casa possessa. E depois eu vi uns vídeos falando sobre isso na internet. Ela, mãe, cara, impossível. Impossível. Eu tive que mandar gente da minha idade calar a boca dentro do teatro. Porque as pessoas não paravam de gritar. Eles não têm um pingo de educação. Que cambada, que não sei o quê, que lá, que lá. Porque era sessão de ingresso social. Daí eu falei, Isabela, às vezes é pessoa que não tem acesso à cultura, é gente que Ela não tá tem educação para isso, né? A pessoa não está acostumada a ir em teatro. Não, nossa, nós somos muito nórdicos, né? A gente pertence à família real, a gente vive no teatro. Ai, adolescentes. Não, jamais. Mas, eventualmente, eu levo eles no teatro, eles já frequentaram, eles sabem se portar no cinema, sabem se portar no teatro. Às vezes eu preciso chamar atenção a alguma coisa, mas eles sabem se portar num teatro. E, enfim, porque eles têm acesso à cultura. Mesmo que seja um ingresso mais barato, alguma coisa, graças a Deus eu consigo proporcionar isso para eles. E tem criança que não tem acesso a isso. Só que eu vi na internet que é uma questão geral, que chegou a organização da peça, da Wicked, colocar aviso em todos os lugares, que não pode celular, não pode cantar junto com elas, não pode ficar gritando, não pode... Porque tá estragando a peça. Porque as pessoas não sabem... Não é show, é teatro musical. Quem canta são os atores. Você assiste, bate palma. Quando acaba a música.
Você não grita igual um louco. Então, assim, as pessoas, no geral, não só as crianças, o jovem, né? Ele não sabe frequentar o teatro. O que... Por quê? É dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, efetivar os direitos sociais sobre a educação da criança e do adolescente. A família não tem lastro. A escola se omite. A sociedade marginaliza. Ela vai tirar essa educação de onde? Por que hoje em dia não tem mais passeio pro teatro? Por quê? É uma pergunta. Exato. Porque a escola está se omitindo. O poder público está se omitindo. E, infelizmente, a gente tem uma elitização da cultura no país. O rico vai no teatro. Vai ver o Cirque du Soleil. Vai assistir peças grandiosas. Fantasma da Ópera. E o que você tem na periferia? Não estou criticando em momento algum a cultura periférica. Mas o que você tem na periferia? Hip hop, capoeira, street dance. Então, assim, por mais que seja a cultura do povo que você precisa ensinar, você tá certinho? E tá certo, precisa. Só que você só tá... Ó, é isso aqui pra você. E daí vem o filme da Ariana Entendeu? Grande, super hypado, da Ariana Grande, diva pop, conhecida no mundo inteiro. Vem a peça pro Brasil. Todo mundo quer assistir a peça. A pessoa nunca pisou num teatro. Aí ela vai lá e surta. E surta. Exato, porque ela não tem educação pra isso. Porque a escola que deveria ensinar é capoeira, talvez um balé, mas não tá explicando a história do balé. Quem são as maiores bailarinas do mundo. Qual é a relação da Rússia? Por que existe um balé chamado Bolshoi? Não explica sobre isso. Não, você vai fazer capoeira. Isso não ensina nem nas grandes escolas de balé, tá? Onde só ensina balé. Sim, entendeu? E eu lembro que anos atrás teve uma exposição na Pinacoteca de um artista australiano chamado Ron Milwick. E ele era um artesão que fazia esculturas hiperrealistas em tamanhos gigantescos ou muito mínimos. Então, ele tinha uma pessoa, só que essa pessoa podia caber dentro dessa sala ou ser desse tamanho assim. Tudo muito realista. Eu lembro que eu fiquei nessa fila para assistir a peça, para ver a exposição, umas 3 horas. Para ver 8 peças que vieram pro Brasil. 3 horas para ver 8 peças. Cara, eu olhava aquilo, cabelo natural, colocado a fio a fio. Fio a fio. Rosto, ele fazia os buraquinhos para fazer poro, sabe? Maquiagem, você tinha a maquiagem. Cara, Perfeito. Perfeito. E assim, tinha algumas peças que você olhava e falava, legal. Só que tinha outras que eram provocativas. Eu lembro de uma que era um barco gigante, um barco gigante, e tinha um homem velho, nu, assim, ó, e era uma sala escura. Qual era a ideia que ele passava? Era o pai dele que faleceu e era a travessia pro outro mundo. E você parava na sala e ficava imaginando isso, sabe? Só que não. A galera, o que fazia? Pegava o celular, ia pra outra sala. Passava 15 minutos dentro da sala. Não tem educação para isso. Eu falava, gente, você passou 3 horas na fila. Olha os detalhes, absorve o momento, sabe? Sente o prazer do momento. Vão nos lugares para tirar foto e postar no Instagram. Pois é. A vida hoje é baseada em like. Baseada em, eu vou fazer aqui... Eu acho que é mostrar uma vida que não é a vivida. Pra mim, esse é o grande segredo disso. É você mostrar uma vida que ela não é vivida. Exatamente. Você sabe que a gente... Uma vez por ano, a gente viaja para um lugar legal, tira 5 dias e tal. E a gente sempre faz roteiro. É o modelo Juscelino Kubitschek. Lembra? 50 anos em 5? 50 anos em 5? Muito bom. 50 dias em 5.
A gente tira 5 dias de férias. Eu vou conhecer o país inteiro em 5 dias. A Rússia Não, a inteira em 5 gente dias. vai pra um lugar assim, faz o roteiro. Dormir, eu durmo na minha casa. Eu vim aqui pra conhecer tudo. Tudo sabe? E assim, a gente foi pra Cairu, porque a gente foi pra Morro de São Paulo ano passado. E aí, de Morro de São Paulo, tem um passeio que chama Volta à Ilha. E nessa volta, a gente foi pra ilha lá do Guido da Lagosta, fomos comer lagosta, fomos lá pras ostras. Aí na ostra a gente não quis ficar porque tinha comido lagosta. E aí passa lá pelos mangue. Aí o caminho inteiro eu cantando Manguital lá da Nação Nossa, Zumbi. Nação Zumbi. E aí a gente foi para uma cidadezinha que foi a primeira cidade lá que chama Cairu. E é uma cidade muito pequena. E tem o guia, tem o carrinho lá que pedala, o pedalinho lá que ele leva pedalando ou pode ir andando. A gente não, a gente vai andando porque são 4 ruas assim. E tem um mosteiro, tem uma igreja, tal. E aí a gente foi. A gente foi com o menino. Eles cobravam, tipo, 3 reais de cada pessoa que ia. Nós estávamos em 5. E, nossa, no final das contas, a gente pagou, tipo, 15 reais cada um. Porque a gente ficou 1h30 com o menino. A gente fez ele explicar tudo que tinha lá. Tudo. A gente absorveu tudo. Não vou dizer que não tiramos foto, porque a gente tirou foto até do teto, do chão, tudo. A gente absorveu tudo. Quando a gente foi para Salvador, eu tava correndo porque a gente tinha voo para pegar. Então, a gente fez a volta no Pelourinho lá, a gente pegou o guia. E daí, assim, uma das meninas, ela queria ficar tirando foto das coisas. Que foto o quê? Vamos, bora! O guia falava, ó, vocês pediram meia hora, vocês vão conhecer tudo. Meia hora. Meia hora aqui, ó. Gregório de Matos, não sei o quê, blá, 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 Olodum, Michael Jackson, a Igreja dos Pretos, vai ter missa ali, nossa, meu, tudo. E as pessoas, foto. A gente também tira foto, muita foto. Mas a gente... O problema não tá em tirar foto. Não é. Tá? E não curtir o momento. Não curtir, Eu morei em Anápolis, em Goiás. E tem uma cidade lá perto chamada Pirinópolis, que inclusive foi gravada a novela da Sandy, Estrela Guia. Foi gravada em Pirinópolis. E é uma cidade incrível, porque ela é aquela cidade que você vai nas igrejas, ela tem 1 bilhão de igrejas e cachoeira. Ai, eu amo. Nossa, Eu deve posso ser ver uma incrível, igreja. cara. Mas são as igrejas aonde os padres, o bispo, estão enterrados nela. Sim, Gente, eles é muita mostraram. história. Aí você começa a ver, me trouxe muita coisa, porque o meu avô, o pai do meu pai, ele esculpia coisa em madeira. Imagina, meu avô não era nem estudado, ele trabalhava em barragem, ele fazia os caminhões. Ele imitava os caminhões e fazia de madeira. E as igrejas todas esculpidas Talhadas. de madeira. Sim, Tiramos sim, muita eles foto, mostraram mas a gente pra ficava gente. horas dentro de cada igreja. Essas igrejas antigas, eles mostraram pra gente, tem lá no piso das igrejas, tem as lápides, né? Quanto maior o status social da pessoa, mais perto do altar ela era enterrada. Pirinópolis é uma cidade pequena. Pirinópolis é uma cidade pequena, então já é um pouco diferente, eu acho que de Salvador. Sim. Todo mundo... Amiga, a gente foi em Cairu. Tipo, é um ovo. Tem Gente, 4 é ruas a muito cidade. engraçado. É muito, Realmente. muito. Vale muito a pena ir conhecer o lugar. Assim. Tinha alguns que tinha só o número. Que aí o número é uma pessoa X que não tinha Sim. muita grana e tal. Mas as pessoas eram enterradas na igreja. Status, né? Questão de status. Lá não tinha, porque na verdade muita coisa foi mudada. Eles tiraram, né? Tem muita gente que era enterrada em igreja foi tirado. Ficaram os tipo padres assim, lá, os primeiros de trocentos anos a atrás. A igreja com uma torre só, não Sim. terminava a torre outra, para não pagar imposto. É muito legal. É muito bom, muito bonito. Então, Bom, quem for para Caldas Novas vai conhecer Pirinópolis, gente. Porque é caminho e é maravilhoso. Só um parênteses, né? Dentro dessa coisa de foto, né? Ano retrasado, eu fui pra Foz do Iguaçu. Fui conhecer Eu sou de Cascavel. Ai, cara...
Fui conhecer as cataratas. Você conheceu os dois lados, o brasileiro e o argentino? Eu conheci o lado só o brasileiro, porque o argentino tava fechado por conta das Quando enchentes. você tiver chance, conheça o argentino, porque você anda dentro Imagina, do mato e tem das a passarelas, floresta lá. é incrível. Deve ser muito bonito mesmo. E é interessante Foi na que usina? assim... Fui. Eu não tenho uma foto em Foz do Iguaçu. Todas as fotos que tem é porque eu fui com 2 amigas e elas tiraram. Eu não tirei uma foto. Eu vou dizer pra você que eu não sou de bater foto. Esses dias eu fui procurar uma das minhas meninas e eu não tinha atual. Aí o Rafa teve que me mandar, porque eu não sou, eu tô vendo. Sim. Não que eu não use, eu consumo Sim, muito, sim, escuto sim. muito, limpo casa escutando podcast, faço as coisas escutando, mas... Esse negócio de ficar registrando, não, cara, eu quero viver o momento, cara. Pô, eu tava vendo a maior cheia que teve nas cataratas desde a sua existência. Eu quero ver, cara. Não E quero bater foto, você quero ver. sabia que se soltar uma bomba, as águas da Itaipu vai ter porte de Cascavel, né? Eu acho que eu vou tentar. Eu sei disso ver se dá certo. porque eu tenho muito medo de ponte, água, essas Sim. coisas assim, eu não passo nem de cinto. Não sei nadar, mas eu não passo nem de cinto, não sei qual que é o sentido. Como diz meu marido, se cair, você não sabe nem nadar, criatura, mas tudo bem, eu não Eu dei consigo. uma diminuída. Antes eu tirava mais foto. Hoje eu tiro menos. Eu preciso tirar mais das coisas do trabalho. Uhum. É, trabalho, eu preciso mais também. Mas eu dei uma diminuída boa. Gente, a gente poderia ficar 5 horas aqui. Tá Muita com coisa ele? pra ele. Ele vai virar do nosso canal, tipo a doutora Solange Beretta do Beto Ribeiro. Sabe? Tipo, uma vez por mês, a gente fico já feliz. A gente já marca a data pro Fernando vir. Eu sabia que ia dar Obrigado, certo. cara. Obrigado. Desde eu fico o feliz. começo, eu falei que ia dar certo. Mas antes, a gente vai fazer o bate-bola. Porque você lembra da Marília... Marília Gabriela. Não, a nossa tá mais pra Gabi Herpes. A gente nunca saiu da 5ª série. Ai, meu Deus do A céu, gente cara. tá até hoje na 5ª série. É que tem coisas que a gente não pode falar aqui. É, né? Senão dá strike no vídeo. Porque senão dá strike no vídeo. A Alessandra vai fazer... Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu já sei a resposta. É isso aí. Então, Vocês não me pra ver falaram se é que a mesma. vocês não me falaram que ia ter isso aí, não, cara. Então, era surpresa. Eu te mandei a pauta Ai, de mais ou cara. menos que a gente... E, ó, a pauta... A gente Nem metade. falou a pauta nem metade, Nem metade. da pauta. Mas a ideia do podcast em si é esse mesmo. É você conversando, é você trocando informação. E a gente indo para um assunto que A nem gente sabia. tem uma pauta, porque senão a gente vai senão- na lua. E a gente poder se aproveitar de quem vem para tirar dúvidas da gente também. aproveitar. Ter conhecimento sobre alguns Aproveitar. assuntos, né? Eu vim lhe usar. Me usa. Hoje eu lhe usei. Eu acho que eu lhe usaria mais. Meu Deus. Fico à disposição. Não, gente, mas é que é muito... Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, como mãe, eu sou muito preocupada. E faz certo. Na faz certo. verdade, eu acho que é uma questão que o nosso público... Porque o nosso público é majoritariamente de pais e mães. Né? E eu acho que muita mulher também que trabalha, que tem o filho, Sim. que cuida, muitas que empreendem sozinhas, às muitas vezes que das nem tem um vezes- parceiro, e que é interessante saber. Porque voltando lá, já estava até acabando, mas voltando lá na parte do filme, de uma das partes da série que mais impacta, é quando a mãe diz bem assim, gente, estava embaixo dos nossos olhos. E a gente não viu a porta fechada, o tempo todo no computador. Tava ali. Tá Tava ali. Então, assim, eu acho que esse assunto foi muito relevante. Ele tem muita coisa para vir, porque tá tudo ali. A gente só precisa tentar entender. É o que eu falo. Gente, olhem pro filho de vocês. Baixa de rendimento escolar. Chegou em casa, não quer falar com ninguém, se tranca no quarto. Começou a mudar o jeito que era. Alguma coisa não tá legal. E sempre vai ser no ambiente escolar, cara, que é o segundo momento dele. Fernando, uma coisa que é bem interessante. O que você acha em relação ao meu filho precisa ter o espaço dele e a liberdade dele? Esse é o canto dele e eu não mexo. Acho válido, tá? Só que assim, o seu filho deve ter em você... Eu sou um pouquinho contra aquela coisa de que, eu sou amiga do meu filho, sou amiga da minha filha. Não, Eu sou mãe. Você é mãe. Exato. Ela não pode olhar pra você e te ver como uma amiga de balada. Eu falo pra ela, eu tô aqui a primeira pessoa pra estar por você, Isso, mas antes de isso. tudo eu sou sua mãe. Só que assim, isso
não é da noite pro dia, é uma construção. Ela tem que ver, ela tem que confiar em você. O seu filho tem que confiar em você. E você constrói essa confiança no dia a dia. Você impõe limites. É o que eu costumo dizer, né? Não é impor, é construir limites. Construa limites com seu filho. Olha, você vai até aqui. Daqui você não passa. Ah, mas por que eu não passo? Porque ainda você não tem capacidade de lidar, conquistar além disso aqui. Só que assim, se você ultrapassar, existem consequências. Não coloca castigo, são consequências. Toda ação gera uma reação. Impõe não, constrói com ele a consequência. Se você ultrapassar o limite, a gente vai tirar. Vai ficar tanto tempo sem. Eu brinco em casa que em casa não tem porta de corte fechado. Porque como eu tenho uma de 8 e uma de 2, já é aquela briga. O código de brinquedo só quem sou eu, você não vai entrar. E eu falo, aqui na minha casa não existe porta fechada. Constrói. São todas as portas abertas. Daí, às vezes ela fala assim, mas você e o meu pai têm a porta fechada. Porque eu e o seu pai temos idades para ter a porta fechada. Vocês têm idade para ter a porta aberta e vão ter aberta até vocês terem a casa de vocês. Supervisão. Exato. Isso. Eu não preciso. Exato. Interessante. Entendeu? É construir o limite. Quando eu precisar, eu ligo. Por favor. Por favor. lembrando- Não ligo mais pra terapeuta, ligo pro Fernando. E lembrando que, além de tudo, o Fernando dá reforço escolar, né? Verdade. Se você precisar, seu filho ensino fundamental, entre em contato. Vai ficar o telefone Vai aqui ficar embaixo. As o redes Instagram sociais. dele aqui, pra você entrar em contato. Lá no Instagram tem o link Tem. do WhatsApp. Tem. Ah, então, ótimo. Hoje em dia Então tudo é vamos pro WhatsApp, né? bate-bola. Ai, não. Aí é fácil, vai. Respira. A primeira é... tananana. Eu faço uma pergunta e você responde com uma frase, uma primeira palavra que vem. Uma referência. Rubem Alves. Uma boa lembrança. Mãe. Um desejo. Ser pai. Um professor. Eduardo. Eu sabia! Eduardo. Uma matéria. Português. Uma mágoa. Meu pai. Um sonho. Ser pai. Ser pai. E o que você diria pro Fernando do passado? Continua, que no final vale a pena. Deu tudo certo. Estamos aqui. Ai, que prazer receber você. Muito bom. Sensacional, Obrigado, Fê. gente. Obrigado. Sensacional. É assim, eu tô muito feliz, cara. Eu sabia que... A gente sempre se entrosou muito, né? Nas nossas conversas. E eu sabia que você ia ter muito pra contribuir. Mesmo... Porque as pessoas precisam ouvir o que você tem a falar. Porque eu acho que na internet... as pessoas estão cronicamente online. E tem muita gente ruim na internet. Tem muita gente ruim. E a gente precisa dar voz para as pessoas boas. E assim, graças a Deus, o nosso canal é novo, mas a gente está crescendo. E eu tenho certeza que a gente vai crescer muito mais. Então, Com certeza. são pessoas boas que a gente quer trazer Já arruma aqui. horários na sua agenda. Não, a que gente você já vai... voltará. A Quando gente vocês já vai precisarem, colocar aqui mensal. Fico à disposição. Não, É porque, gente, é uma pauta, assim, muito construtiva. Construtiva que eu falo não só pra gente em relação ao canal, mas construtiva em relação ao que a gente tá construindo lá fora. Sim. Exatamente. Sim. Eu É o acho que futuro, assim... né? Exatamente. Eu acho que assim... E se a gente educação- mudar aí de 10 pessoas, 2, fazer daquela acordadinha, a gente já vai indo pra um caminho. Eu acho que assim, educação, segurança pública, geopolítica... E é uma coisa também, né? Que estava na pauta, mas que não entrou. A educação, quando a gente estuda criminologia, a gente vai estudar a prevenção. Existe a prevenção primária, a secundária e a terciária. A mais importante da prevenção do crime é justamente a primária. E a primária é a educação, é sala de aula. Então, se a gente quer menos celas, que a gente construa mais salas. É na sala que a gente combate crime. É na sala. Obviamente, a segurança pública ela tem o seu papel fundamental. Só que assim, se a gente quer que esses números diminuam, não é colocando mais polícia na rua.
A polícia serve para combater o crime. A prevenção do crime é o professor que faz. Eu acho Na sala de aula. que uma das grandes coisas assim que eu vejo, eu falo até porque a escola que a minha menina estuda é muito boa. É em você dizer assim, eu não posso colocar em qualquer escola que todas são muito boas. É você não ter aquele negócio, meu filho vai pra lá, porque essa é boa, mas eu não Sim. quero que o meu Pensando, filho né? estude ali, que essa não é. Eu acho que essa é... Mas eu acho que a gente, como sociedade também, como pessoas que moram na região da escola, a gente conta muito sobre isso. A Escola da Vitória, ela tem um sistema de APM, que é uma caixinha que recada, e coisas que falam. Eu falo, gente, a gente tem que fazer. Eles estavam atrás dos ar-condicionado. Eu falo, gente, R$10 que cada pai doe. Cada mês você coloca um ar-condicionado em uma sala. Exato. E o que são R$10? Pois é. Eu entendo que tem Tem pai pais que que não não têm os R$10. Tudo Mas bem. daí tem pai que... Que consegue dar 20, de repente. Exatamente. Eu acho que a gente, como sociedade, abraçar as escolas que estão perto de você e fazer. Exatamente por isso. Que a escola, ela é um braço da nossa casa. Da comunidade. Pô, seu filho tá passando tempo ali. Isso. Entendeu? Cuida daquele ambiente que é seu também. E a minha fica das 7 às 4 na escola, gente. É muito. É muito tempo. Claro que a gente não pode esquecer que isso é função do poder público, né? Mas esquecer a disso. gente não. Mas é o que a gente falou, a gente não Nós, pode como esperar só de uma Sim, pessoa. sim. Se todo mundo junto fazer, eu acho que as coisas vão entrando até nessa parte que a gente entrou política, as pessoas vão vendo que uma pessoa, um lugar se unindo, a Exato. gente faz, a gente O muda. o próprio aluno começa a olhar para a escola diferente. Porque ele tá falando assim, nossa, o meu pai se preocupou em dar o dinheiro aqui, então eu não vou quebrar, Exato. entendeu? Exatamente. Ele toma conta. E, daquilo. e é engraçado que eles cuidam entre eles, Opa. porque a escola dela passou por reforma e eles ficam, mãe, não pode passar canetinha, não pode não sei o quê. Exato. E eles parecem os xerifinhos um dos outros. Eu falo, gente, vocês Isso é são muito bom. chatos. Isso é bom, isso é bom. Fê, obrigada. Obrigado a vocês. E até a próxima. Por favor. E pra Fica o você que convite. tá aí, chegou até aqui no vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que vocês gostaram. Se não deixou o seu like lá no começo, deixa o like aqui agora. Compartilha esse vídeo com quem precisa assistir esse papo. Segue aqui o nosso canal, se inscreve no nosso canal. Ajuda a gente a chegar nos 3K, que a gente tá pertinho, gente. 3 meses de canal, estamos chegando aqui nos 3K. Ajuda a gente a crescer e vamos juntos. É isso, um beijo e até semana que vem. Continua.